Povo do Senhor, bom dia novamente. Louvado seja Deus pela presença de todos vocês aqui. Estamos felizes porque você está conosco aqui nessa manhã de sábado. Temos algumas pessoas que estão aqui que ainda não pertencem à família adventista aqui de Deerfield, nessa igreja, não é? Você é bem-vindo aqui, você é bem-vinda aqui. Nós temos ali destacando o pastor Alcides, está ali com a esposa dele. Obrigado, pastor Alcides. De vez em quando ele aparece aqui, não é? Eu não sei quanto tempo, não pude conversar com o senhor ainda, não sei quanto tempo o senhor vai ficar aqui, mas a gente vai arranjar um sábado para o senhor pregar aqui, viu, pastor Alcides? Muito obrigado pela presença do senhor e da sua esposa aqui e das pessoas que estão aqui conosco. Eu sei que tem gente aqui do Nordeste do Brasil, da Paraíba, não conversei ainda, não é? Mas tem pessoas conosco aqui, outros que são daqui mesmo. Vocês são bem-vindos aqui. Louvado seja Deus, porque vocês estão conosco aqui nesta manhã de sábado. Eu estou feliz que estou vendo a Cláudia com o Joelzinho aqui, tudo bem? E o Alan também, né? Faz tempo que não furou, né? Está faltando bateria aqui, técnicos. Esse aqui não está funcionando, né? A minha voz é alta. Ok. Até arrumar isso aqui. Faz tempo que você não podia aparecer aqui, não é, Alan? Legal. Ele não está nem olhando para mim, não é? Muito bem. Joel, transmite a mensagem para ele. É bom ver vocês aqui na igreja, viu? É bom vocês aqui. Muito bem, vocês estão me vendo aqui com esse rapaz simpático aqui do meu lado. Ele não fala português, né? Eu vou apresentá-lo para vocês, ok? Ele é o Victor Brown. I'm going to say in Portuguese, then I'm going to return to you in English, ok? So, o Victor Brown, ele está fazendo o segundo ano de teologia. Ele já posso chamá-lo de pastor, não é? É um jovem pastor. Ele deve transferir agora para terminar a teologia no Oakwood College, ok? E ele gosta muito de falar para jovens e para pais, ele gosta disso, ok? Foi essa uma das razões que eu convidei para estar conosco aqui hoje. E ele está com a esposa dele, Anna. How are you, Anna? Thanks for being here. O filho deles, o Sander, com 7 meses. Thanks for being here. Pastor Victor Brown, thanks for being here, okay? May God bless you this morning. I'm going to translate you. I'm going to try, não é? Let's see how far I'm going to go. Eu vou tentar traduzir aqui, não é? But it's good to have you here. It's the first time that you come to the Brazilian church. It's a pleasure to have you here. And I guess all church, we're going to pray for you to be successful in your studies. And of course, finish your theology degree. And of course, become a pastor, real, called by God. Amen. So, thanks for being here. May God bless you. And now it's on you. I'm just gonna follow your steps here. I'm gonna try to translate you. So go ahead, Victor. Good morning, everyone. Bom dia para todos vocês. My name is Victor Feliz Brown, just like the pastor said. Eu sou Victor Brown. I'm from the Dominican Republic. Eu sou dominicano. And my wife is from Cuba, so we're Hispanics. A esposa é cubana, nós somos espanhóis. And it's a pleasure for us to be here this morning. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. I pray that you pray for me as I present the word, because I have a cold. I'm coughing a lot. Ok? Eu vou orar para que vocês orem por mim, para que transmitir a mensagem, porque eu estou um pouco resfriado, estou um pouco tossindo. Portanto, orem por mim. I've been coughing for 2 straight days. I've been coughing for 2 Ok, days. ele tem tossido por 2 dias direto. And as I sung the last song in Portuguese, which I don't speak, I pray in my heart, God, cure me, sana-me agora. Ok. Assim como ele cantou o último hino aqui, que é que cura, ele orou a Deus, Senhor, me cure agora para que eu possa pregar. You see, there's a story in the Bible where this man came to Jesus asking for healing for his son. Tem a história desse homem que veio para Jesus pedindo para que Jesus curasse o filho dele. And Jesus asked him, do you believe I can do this? Jesus perguntou para ele, você acredita que eu posso curar? And he said, I do believe, but help thou my unbelief. E ele respondeu para Jesus, eu acredito, mas perdoe a minha falta de fé. And I do believe God can heal my throat now and help me speak for 45 minutes if I need to. Eu acredito que Deus pode curar a minha tosse agora e fazer com que eu pregue 45 minutos se for da vontade de Deus. But my human nature doubts. Mas a minha natureza humana duvida disso. So I want to ask God to help my unbelief this morning. Só vou orar para que Deus ajude minha falta de fé nessa manhã. Because we have a message for the parents and the youth of this church, and
God wants me to present it to you, and I ask for His Holy Spirit to come upon me and help me speak to you. Ok, nós temos uma mensagem para os pais e para os jovens essa manhã, e eu oro a Deus para que Deus me use a fim de que eu possa trazer essa mensagem completa para vocês nessa manhã. If you don't mind, I will invite you to bow your heads with me and have another word of prayer. Por favor, incline sua cabeça, vamos ter uma outra prece, uma outra oração. Dear Heavenly Father, we pray at this time that as we're going to open your word, your Holy Spirit may guide us into all truth. Amen. Just pay attention here, but take heed to what we listen and apply it to our lives. This week, when I ask in Jesus' name, amen. Well, I want to talk to you about the story of the children of Israel. Eu quero falar para vocês sobre a história dos filhos de Israel. We all know the story of the children of Israel, don't we? Todos nós sabemos da história dos filhos de Israel, não sabemos? God called Abraham, Deus chamou Abraão, then He called Isaac, depois chamou Isaac, then He called Jacob, chamou Jacó, and Jacob had 12 sons. e Jacó teve 12 filhos. And these 12 sons, out of these 12 sons, Joseph was sold as slave into Egypt. Desses 12 filhos, José foi vendido para os egípcios. And we know the story. The story goes that there was a famine, and eventually all of Jacob's family moved down to Egypt and met Joseph. E nós sabemos a história, houve uma fome na terra de Jacó, onde estavam os pais de José, e toda a família de José teve que mudar para o Egito, onde estava José. And the children of Jacob turned Israel multiplied in Egypt. E os filhos de Jacó, que é Israel, eles se multiplicaram no Egito. And there were so many of them that the Egyptians were afraid of the children of Israel. E eles cresceram tantos que os egípcios estavam com medo do povo de Israel. And the Bible says in the book of Exodus that the Pharaoh enslaved the Hebrews, the Hebrew people. E a Bíblia nos fala que Faraó fez com que esse povo de Israel se tornassem os escravos. And they were enslaved for 400 plus years. E eles foram escravos por mais de 400 anos. Now, at the end of this period, God intended to take them out of Egypt. E depois desse período, Deus propôs em tirá-los de fora do Egito. And God appeared to Moses. E Deus apareceu para Moisés. And sent him to Egypt. E o enviou ao Egito. And Moses came into Egypt and told them, God wants to deliver you from here. E Moisés veio para os egípcios e falou para os israelitas: Deus quer livrar, Deus quer tirar vocês daqui do Egito. But God told Moses, you're going to go to the desert, and Pharaoh is going to come behind you. Quando vocês saírem, vocês vão pelo deserto, mas Faraó vai vir atrás de vocês. So they were encamped between the wilderness, a mountain, the desert, and Pharaoh underneath, behind them. Só eles se acamparam, em volta tinham montanhas, tinham deserto e Faraó estava atrás deles. And when they saw Pharaoh and his army coming, they cried unto the Lord. E quando eles viram Faraó e todo o exército de Faraó vindo, eles clamaram ao Senhor. And God told Moses, why are you crying out to me? Go ahead. E Deus falou para Moisés: por que você está me suplicando? Vá em frente, ande. And the Bible says that Moses stretched his rod, and the waters of the Red Sea parted like this. E a Bíblia fala que Moisés estendeu o seu cajado e as águas do Mar Vermelho se abriram. And the children of Israel walked on dry ground, the Bible says. E os filhos de Israel atravessaram em seco o Mar Vermelho. And there was a wall of water on one side, a wall of water on the other side. Tinha uma parede de água de um lado, a parede de água do outro lado. And in the morning, the Bible says that they saw the Egyptians drown on the Red Sea. E na manhã seguinte, a Bíblia diz que eles viram os egípcios que foram afogados lá no Mar Vermelho. A wonderful, mighty work God did for the people of Israel. E Deus fez um tremendo livramento, um tremendo trabalho salvando o povo de Israel. They all lived that. They all lived this experience. Eles todos viveram e presenciaram todo esse milagre. Now turn with me in your Bibles to the book of Exodus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. And let's go to chapter 14. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 14. And let's read there what happened when they were on the other side of the sea. Vamos ler o que aconteceu com eles quando eles estavam do outro lado já do Mar Vermelho. Okay, we're going to read Exodus 14, 29, 30 and 31. Ok? Êxodo 14, 29 a 31. Êxodo capítulo 14, 29 a 31. Todos encontraram? Já vamos ler aqui. 29 a 31. 14, 29 a 31. Ele não vai ler em inglês, eu já vou ler direto em português aqui, tá bom? 14, 29 a 31. Mas os filhos de Israel caminharam
a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. All of them saw the mighty work God had just done. Todos eles presenciaram o poderoso livramento de Deus. All of them walked in the middle of the waters. Todos eles passaram pelo meio do mar And vermelho. the Apostle Paul says they were baptized in the water. E Paulo fala que eles foram batizados naquela água. All of them ate the manna, the Bible says, Paul says. Todos eles comeram do maná que Deus enviou para eles. All them experienced God's miracles in their lives. Todos eles puderam ter a experiência dos milagres de Deus na vida deles. But Paul says God was not pleased with all of them. Mas a Bíblia diz que Deus não estava satisfeito com todos eles. They all walked through the water. Todos eles atravessaram o mar They vermelho. all ate the manna. Todos eles comeram do maná. They all saw the miracles. Todos eles viram os milagres. But God was not pleased with all. Mas Deus não estava feliz com todos eles. Why was that? Por que era isso? Por que foi isso? Check on chapter 16 of Exodus. Olha aqui no capítulo 16 de Êxodo. Just a few days after they crossed the big Red Sea. Alguns dias depois deles atravessarem o mar vermelho. Exodus 16 verse 3. Êxodo 16, 3 diz o seguinte: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. I want to focus on the first part of that verse. Eu quero me focar aqui na primeira parte do verso. It says, would God we would have died in Egypt. Quisera Deus nós tivéssemos morrido lá no Egito. God brought them out of Egypt, Deus os tirou do Egito, out of the house of bondage. da escravidão lá no Egito. They saw the miracles. Eles viram os milagres. And now they say, would God I would have died back there. E agora eles falam para Deus: eu gostaria, quem dera nós tivéssemos morrido lá no Egito. And this scene is repeated over and over throughout the books of Exodus, the books of Leviticus, the book of Numbers, and the book of Deuteronomy. Ok? Essa cena, ela é repetida várias vezes no livro de Êxodos, Levíticos, Deuteronômios e Números. They would say, in one occasion actually, they said, you know what, let's get us a captain and let's go back to Egypt. Certa vez eles falaram para os outros: vamos levantar um capitão entre nós e vamos voltar para o Egito. And God said, well, you want to die in the wilderness? E Deus falou: ok, vocês querem morrer no deserto? Wish granted. Vão morrer. Vocês querem? Vão morrer. And we all know the story. E nós sabemos a história. What did God say to them? O que Deus falou para eles? So you want to stay in the desert? Well, as the spies went to Canaan for 40 days, you're going to stay in the wilderness how many years? 40 long years. Ok? Da mesma maneira, vocês querem morrer no deserto? Da mesma maneira que os espias foram espiar a terra e ficaram 40 dias, vocês também vão ficar 40 anos aqui viajando pelo deserto. God gave them a death sentence. Deus deu a eles uma sentença de morte. God said, all that are above 20 years of age are going to die in the wilderness. Todos vocês, Deus disse, que são de 20 anos para cima, vocês vão morrer no deserto. And all of them that were 21 and up died in the wilderness. E todos aqueles que eram de 20 anos para cima realmente morreram no deserto. Including even Moses. Inclusive Moisés. Moses would have entered Canaan, but in one occasion God told Moses, speak to the rock. And he actually, what did he do? Certa vez Deus, até o Moisés morreu no deserto, porque Deus uma vez falou para ele falar a rocha. E o que Moisés fez? He hit the rock. Ele feriu a rocha. And God told him, Moses, I'm sorry to tell you this, but you're not going in either. E Deus falou para Moisés: Moisés, desculpa dizer isso para vocês, mas você também não vai entrar na terra. But you know what? I would like to be Moses. Mas sabe de uma coisa? Eu gostaria de ser Moisés. It turned out fine for Moses. It turned out to be good for Moses. Ok? Isso acabou sendo bom para Moisés. Because he died in the top of the mountain. Porque ele morreu lá no alto da montanha. And the devil was arguing for the body of Moses with God. E Satanás estava argumentando com Deus pelo corpo de Moisés. And God resurrected Moses. And where is Moses now? E Deus ressuscitou Moisés. E onde está Moisés hoje?
Where do we find Moses in the New Testament? Onde você encontra Moisés no Novo Testamento? When Jesus was in the Mount of Transfiguration, who came down from heaven? Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, quem veio lá do céu? Moses. Moisés. So it was good for him to die, right? Foi bom para ele morrer, não é? But for all that generation, actually they were dead and buried in the wilderness. Mas para toda aquela geração, eles morreram e foram sepultados ali no deserto. And from Exodus now we move 40 years in the future. Let's go now to the book of Deuteronomy. Agora do livro de Êxodo, nós vamos andar 40 anos e vamos agora para o livro de Deuteronômio. In Deuteronomy, this is a book that Moses wrote just to remind the people of Israel everything God has told them to do. O livro de Deuteronômio é um livro escrito por Moisés para lembrar o povo de Israel sobre tudo aquilo que Deus havia feito. Now they're encamped by the Jordan River. Agora eles estão ali por volta do Rio Jordão. Across the river, there's Jericho. Do outro lado do rio tem Jericó. Now this is a new generation, all those that were 20 years and under, 40 years before. Ok, isso aqui agora é uma nova geração. Era aqueles que de 20 anos para baixo que não haviam morrido no deserto. Now Moses intends to tell these people, this new generation, listen, take heed to the words of God. Moses. Ok. Moisés tentou então dizer para o povo dessa geração, dizendo o seguinte: tome a palavra de Deus a sério. And Moses starts saying in verse 1, chapter 6, E Moisés verses começou 1 and 2, E Moisés começou a dizer aqui no capítulo 6. No capítulo 6, Yeah, Deuteronomy 6, Deuteronomy verses 1 6. and 2. versos 1 e 2. Deuteronômio 6, versos 1 e 2. Okay. Deuteronômio 6, 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. I want to read that again slower. Eu quero ler isso de novo agora, devagar. Notice what it says. Now these are the commandments, Perceba o que está dizendo aqui. Esses são os mandamentos, the statutes, os estatutos, the judgments, os juízos, which the Lord your God commanded to teach you, que o Senhor teu Deus mandou para ensinar você, that ye might do them in the land whither you go to possess it, a fim de que você possa cumprir na terra que passas a possuir, that thou mightest fear the Lord thy God, para que temas ao Senhor teu Deus, to keep all his statutes para guardar todos os seus estatutos and his commandments, e os mandamentos which I command thee, que eu ordeno para você, thou, tu, thy son, o seu filho and thy son's son. e o filho dos seus filhos. Notice, Moses said, these are all the commandments, all the judgments, all the statutes that I'm commanding you because God told me to teach you this, so you keep all this. Your son keeps all this, and your son's son keeps all this. Ok? Esse aqui é o mandamento, são os estatutos, para que você guarde, para que os seus filhos guardem, e para que os filhos dos seus filhos também observem e guardem esses estatutos, esses mandamentos que eu estou ordenando hoje a vocês. You see, in many places in the Bible says that God wanted to have an everlasting covenant with the children of Israel. Ok? Em várias partes da Bíblia está dizendo que Deus quer ter um concerto eterno com os filhos de He Israel. wanted to be the God of every generation. Ele quer ser o Deus de todas as gerações. So he's saying, I'm teaching you this so you keep it, but you teach your son to keep it in such a way that he will also teach his son to keep it. Ok, eu estou ensinando isso para vocês para que vocês guardem, mas é para que vocês também ensinem os seus filhos, e os filhos dos seus filhos também ensinam os filhos dos filhos deles. Question, Pergunta para você: is that clear in our minds? isso está claro na sua mente? God wants to have an everlasting covenant with his people. Deus quer ter um concerto eterno com o povo dele. And it is my duty now as a parent E é o meu função agora, meu trabalho agora como pai, to como teach pai, my child ensinar o meu filho to do what my
Father taught me. Ensinar o que meu pai me ensinou. I tell you briefly my testimony. Eu vou dizer para você aqui brevemente o meu testemunho. I'm a second generation Seventh-day Adventist. Eu sou a segunda geração de adventista. Meaning my parents, they were not Seventh-day Adventists. They actually got married and then got baptized together. Ok? Os meus pais, então, eles casaram e foram batizados juntos depois. They got to know God personally. Eles conheceram a Deus pessoalmente. They had a conversion experience. They were from the world, and from the world God brought them into His church. Eles tiveram uma verdadeira conversão porque eles estavam lá no mundo e Deus os trouxe para a igreja. And when they knew what was out there, they decided to teach me and my two sisters to walk in the path of God. Uma vez que eles entenderam, eles decidiram ensinar a mim e minhas duas irmãs a andar nos caminhos do Senhor. So you know what my mom would do? Sabe o que minha mãe fazia? A 2-year converted Christian. 2 years she had been a Christian. 2 years. Ela já tinha sido batizada, convertida 2 anos somente. I was born 2 years before they got married. Eu nasci 2 anos antes deles se casarem. When I was about 5, quando eu estava com 5 anos, my mom would wake up at 5 a.m. in the morning. Minha mãe o levantaria às 5 horas da manhã. She would come to my room. Ela vinha para o meu quarto, sit by my bed, sentar na minha cama, push me to a side, colocar mais para um canto, and she would start reading the Sabbath school lesson to me, 5 years old. E ela ia ler a lição da escola sabatina para mim com 5 anos de idade. I grew up like that. Eu cresci dessa maneira. I do not remember when I was 5. Eu não lembro porque eu era só 5 anos. But I do remember when I was 10. Mas eu me lembro muito bem quando eu era 10 anos, tinha 10 anos. My two sisters were like 6 and 5. As minhas irmãs eram 5 e 6 anos. And I do remember falling asleep at 5 a.m. and my mom reading to me. Eu me lembro de dormindo às 5 da manhã e minha mãe lendo. And my mom bought all the Bible story books that were in the publication office in Santo Domingo. E minha mãe trouxe todas aquelas publicações de crianças, histórias de crianças que existiam em Santo Domingo. Ela trouxe tudo para casa. And she made sure I would pick those books and read them. Ela queria ter certeza que eu lia aqueles livros e conhecesse aqueles livros ali. And when she was done giving us the Sabbath school lesson, quando ela tinha terminado de fazer a lição da escola sabatina, when she was done giving us those books, the Bible story books, quando ela tinha terminado de falar sobre aqueles livros de histórias de crianças, then she decided to read to us all the Spirit of Prophecy books. E ela começou a querer ler para nós todos os livros do Espírito de Profecia. So she read to us the Desire of Ages. Ela leu para a gente Desejar Todas as Nações, The Conflict of the Ages, Conflito dos Séculos, o Grande Conflito, Patriarchs and Prophets, Patriarcas e Profetas, Prophets and Kings, Profetas e Reis, Conducción del Niño en español, Child Guidance, Educação da Criança. Yeah, we were just little kids. Nós éramos crianças muito pequenas. But she wanted to give me the knowledge she had gotten from God. Mas ela queria dar para nós o conhecimento que ela havia adquirido de Deus. Because she wanted to keep the statutes, commandments, and judgments from God, her and myself. Porque ela queria guardar todos os estatutos, os mandamentos que ela havia aprendido, ela queria passar todos para nós. And when my mom was not there, quando a minha mãe não estava lá, my dad would do it. Meu pai iria fazer, meu pai fazia. There was no free day. Não tinha dia de folga para nós. There was no sick day. Não tinha dia de doente, tá doente, histórias doente. And after she's read like maybe for an hour, depois ela lê mais ou menos de 1 hora para nós. Then she would tell us, Victor, Wendy, Wanda, pick your Bibles and do el año bíblico. Depois de ler, ela falava para mim e para minhas irmãs, pega a sua Bíblia e vai fazer o ano bíblico de vocês. And I read the Bible, I don't know how many times. E eu li a Bíblia não sei quantas vezes. I don't read it as año bíblico anymore. I don't do this like o ano bíblico. Now I like to pick a topic and just dig into it. Eu gosto de pegar alguns tópicos e ir profundo naqueles tópicos. But you see, my mom and my dad did all that was in their power. Mas você vê, minha mãe e meu pai fizeram tudo o que estava sobre o poder deles, sobre a autoridade deles. To pass the knowledge of God to their children. Para passar o conhecimento de Deus para os filhos. This is what God is saying here in Deuteronomy. Isso é o que Deus está dizendo aqui no livro de Deuteronômio. Moses is telling them.
Moisés está dizendo a eles: These are all the commandments, statutes and judgments that God wants you to keep, and your children, your son and your son's son. Esse é todos os mandamentos, esse é todos os estatutos que Deus está ensinando para vocês, para que vocês ensinem aos vossos filhos. But God goes even further. Mas Deus vai ainda mais longe. Notice now verse 6 and 7. Perceba agora os versos 6 e 7. Deus vai um pouquinho mais Actually, longe. go ahead and read all the way through 9. Ok, do 6 verso through 9. 6 até o verso 9. Olha o que está dizendo aí. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Listen, it was a whole lifestyle. Perceba, isso era um estilo de vida completo. Your children, Os filhos de vocês, they had to see you living what you said you believed. os seus filhos precisam ver você vivendo aquilo que você diz que você acredita. And today, so many young people leave the church E muita gente hoje, gente jovem deixando a igreja, because they say in church people are hypocrites. porque eles olham para a igreja e falam: pessoas da igreja são hipócritas. And that's why, because we've become like the Pharisees and the Sadducees. É porque muitos de nós nos tornamos como os fariseus e como os saduceus. Jesus said, do as they say, but do not do as they do. Jesus está falando para eles, que eles estavam mencionando: fala o que eles fala, mas não faz o que eles fazem. Because they say, but do not. Mas eles falam, mas não fazem, mas não praticam. And so many of us Christians have become this Pharisaical typical person. We tell our kids, read your Bible, go to church, don't do this, don't do that. But our kids see us doing those stuff. E nós temos nos tornado como alguns desses escribas e fariseus, porque nós falamos para os nossos filhos fazer, mas os nossos filhos nunca nos veem estudando a palavra de Deus. And our kids see us with one face in church, but with another face in the house. E as crianças, os nossos filhos, nos veem com um rosto, com uma imagem na igreja e com outro rosto, com outra imagem em casa. And then they say, the church is full of hypocrites. E eles falam: sabe uma coisa? A igreja é cheia de hipócritas. And they leave the church. E eles acabam deixando a igreja. Question, Pergunta: is that happening today? isso está acontecendo hoje? She says no, but that's sarcasm, I guess. Alguns estão dizendo que não, mas está sendo sarcástico. You see, God said to them, these words which I command thee, verse 6, this day shall be in thine heart. Thou shalt teach them diligently unto thy children. Aqui está no capítulo 6, o verso 6, está dizendo: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar ou levantar. Verse 8 says, and thou shalt bind them for a sign upon thine hands, and they shall be as frontlets between thine eyes. E o verso 8 está dizendo: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. E as inscreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. It was a whole lifestyle. Era um completo estilo de vida. God had to work first with the parents. Deus tem que trabalhar primeiro com os pais. They had to lead the way. Eles têm que liderar o caminho. Why was that? Por que é desse jeito? Because they were the ones that came out of Egypt. No texto que nós lemos, porque os pais eram aqueles que tinham saído do Egito. They were the ones that experienced going through the waters. Eles, os pais, eram aqueles que tinham passado pela experiência de atravessar em seco o Mar Vermelho. They were the ones that saw Pharaoh and his army drown on the sea. Eles foram aqueles que viram o exército de Faraó que foram afogados lá no Mar Vermelho. Their children, the new generation, did not experience that. Os filhos deles, a nova geração, não tinham vivido, não tinham presenciado isso. And when they saw, these little kids saw their parents doing all these statues, something was going to happen. E quando os filhos viam os pais guardando os estatutos, fazendo tudo isso aqui, alguma coisa iria acontecer. Notice what verse 20 says. Perceba aqui o que diz o verso 20.
It says, I'll read it. 20. It says, 20. And when thy son asketh thee in time to come. Quando teu filho, verso 20, quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, listen, when in time to come, when your son grows and understands everything you're doing and he asks of thee something. No futuro, quando seus filhos crescerem e chegarem para você e te perguntar qual o significado de todas essas coisas. This is the question the kids will ask their parents. Essa é a pergunta que os filhos vão perguntar para os pais. What mean the testimonies and the statutes and the judgments which the Lord our God have commanded you? Que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Essa é a pergunta dos filhos. Verse 21. Verso 21. Then thou shalt say unto thy son, we were Pharaoh's bondmen in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. You see, their children did not know, they did not have this experience. Percebe, os filhos não tinham tido essa experiência. The only way the children will learn that experience will be by seeing their parents and asking questions. A única maneira que os filhos iriam viver aquela experiência era perguntando aos pais, a experiência que os pais tiveram. That's how they were going to pass the knowledge of the Lord from one generation to the other. Isso é como eles iriam passar o conhecimento do Senhor de uma geração para outra. Verse 22 goes on saying, verso 22. And the Lord showed signs and wonders, great and sore, upon Egypt, upon Pharaoh, and upon all his household. Before our eyes we saw it. Capítulo 6, verso 22. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. And he brought us out from thence, that he might bring us in, to give us the land which he sware unto our fathers. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that he might preserve us alive as it is this day. E o Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. You see, the children will be interested in learning their faith, or the faith of their fathers. Percebam? Os filhos vão estar interessados em conhecer a fé dos pais. Question. Pergunta para você. Are you with me? Você está comigo? Está me seguindo? ¿Me están siguiendo? Sim, está seguindo? You follow me? So, remember, all this is on the east side of Jordan, and Jericho is on the other side. They're about to cross and conquer Canaan. Ok? Eles estão do lado do Jordão e Jericó está do lado. E eles estão entrando em Canaã. This is the second generation that walked out of Egypt. Essa é a segunda geração que saiu do Egito. The first generation died in the wilderness. A primeira geração morreu no deserto. This generation saw what happened to them. Essa geração não viu o que aconteceu com eles. Now Moses is telling them, you do not the same as them. Keep the commandments and teach your children to do the same. Moisés está dizendo para eles, vejam, vocês não são os mesmos que estão lá. Agora vocês têm que ensinar os seus filhos a guardar os mandamentos. But you know what happened? Mas sabe o que aconteceu? Now we got, after the book of Deuteronomy, comes the book of Joshua. E depois do livro de Deuteronômio veio livro de Josué. Joshua, it's a book that calls or talks about the conquer of Canaan. O livro de Josué fala a respeito da conquista de Canaã. First city they encounter, Jericho. A primeira cidade que eles encontraram, Jericó. We know the story. They marched around Jericho 7 days until the walls came down. E nós sabemos a história que eles marcharam em volta de Jericó por 7 dias e as muralhas caíram. And then they went to Ai, another city. E eles foram para outra cidade chamada Ai. And then another city until they almost got rid of all the Canaanites. E eles foram de cidades em cidades até que quase eles se livrarem por completo dos cananitas que moravam na terra. God told them, get rid of them. Don't leave not even one. Deus falou para eles, olha, os destrua completamente, não guarde, não preserve nem sequer um deles. Because they will be ensnared for you. They will tempt you. Porque eles serão tentação para vocês, eles vão desviar vocês. But the Bible says they got comfortable. Mas a Bíblia diz que eles se tornaram confortáveis. When they had enough land, eles já não tinham terra suficiente. They forgot about the Canaanites that were left over somewhere else. Eles esqueceram a respeito dos cananitas que ficaram ainda na terra. And settled in the land. E eles moraram ali na terra. And notice what happens
Now in the book of Judges, the book that goes after Joshua. Go with me there. Agora, perceba o que acontece agora no livro de Juízes, que está depois aqui de Josué. Juízes, Chapter 2. capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Vai um pouquinho lá para sua Chapter frente. 2. Judges. Judges, I'm sorry. Judges chapter 2. Ok. Juízes, capítulo 2. Verse 6 says, Verso 6. Diz o seguinte. and when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. And the people served the Lord all the days of Joshua. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos. Yeah, all the days of the elders that outlived Joshua. Nos dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. You see, that second generation that came out of Egypt died. Aquela geração, segunda geração que veio do Egito morreu. They were under 20, but they walked through the sea. Eles eram menos de 20 anos quando eles atravessaram o Egito. They were under 20, but they ate the manna. Mas eles comeram do maná, participaram do maná. They were under 20, but they saw water coming out of the rock. Eles eram menos de 20 anos, mas eles viram água saindo da rocha. Now all of them are in Canaan, and the Bible says that all that generation that saw the miracles of God died, including Joshua and all the elders. E agora eles estão em Canaã e toda aquela geração morreram, inclusive Josué. So, what happens next? E agora, o que aconteceu depois disso? Check it out. Keep reading with me. Vamos checar, vamos ver o que é. Verse 10. Verso 10. And also all that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. What did he just read? Viu o que a Bíblia diz? When they died, that generation arose another generation that what? That did not know the Lord. How come? Como que isso acontece? Outra geração que não Como que conhecia o isso Senhor. acontece? Como que isso acontece? acontece? O que passou? ¿Qué pasó? In Deuteronomy it says that you should keep it, your son should keep it, and your son's son should keep it. E no Deuteronômio nós vemos que os seus filhos têm que guardar, os filhos dos seus filhos também têm que guardar. So how come this generation doesn't know God? Como que essa geração agora não conheceu o Senhor? What happened there? O que aconteceu aqui agora? Cause and effect. What happened there? Causa e efeito. O que aconteceu aqui agora? Talk to me. Vamos? The parents did not do their job. Os pais não fizeram o trabalho deles. They did not take the time to wake up at 5 a.m. and read to their kids. Eles não pegaram a hora de acordar às 5 da manhã para ler para os seus filhos. They did not buy a Bible for their kids. Eles não compraram a Bíblia para os filhos deles. Yeah, they brought their kids to church every Sabbath morning. Sim, eles traziam os filhos deles todos sábado de manhã para a igreja. But in the house they do nothing. Mas na igreja, lá em casa, eles não faziam nada. And you know what happens? E sabe o que aconteceu? 1 year, 2 years, 10 years, 15 years, 16 years go by. Sabe? Um ano passou, 5 anos passou, 10 anos passaram, 16 anos passaram. And now we have teenagers in church. E agora a gente tem os adolescentes na igreja. They're not interested in the Bible. Eles não estão muito interessados na Bíblia. I would say, Pastor, please, save my son. E eles chegam para o pastor, por favor, salva meu filho, pastor. You know what? Doesn't work that way. Sabe de uma coisa? Não é assim que funcionam as coisas. If you did not do your job, se você não fizer o seu trabalho, the pastor won't do it for you. Pastor não vai fazer por você, verdade? Isso é absurdo. And it's not that he's not gonna say like, oh, they don't pay me to do that. No, he's not gonna say that. Não, não é isso que o pastor vai dizer para vocês. It's that he's not gonna be able to do your job. É que o pastor não vai ser capaz de fazer o seu trabalho. He won't be able to save your children if you did not do that yourself. Ele não vai ser possível ajudar o seu filho na salvação se você não fez o seu próprio trabalho. Because your children look up to you, not to the pastor.
Porque os seus filhos olham para você primeiro, não para o pastor. Question. Pergunta para você. I like to ask questions. Eu gosto de fazer perguntas. Is this point clear? Is this clear? Isso está claro para vocês? Is this sinking in your hearts? Isso está aqui acomodando, está sendo impresso aqui no seu coração. That means Isso significa that me and my wife que eu e minha esposa, that have a 7 months old baby, que tem uma criança de 7 meses de idade, we have to make sure nós temos que ter certeza that our baby has his own Bible, que o meu filho tem a própria Bíblia dele, he has his own hymnal, que ele tem o próprio inário dele, that he sees us studying the Bible and singing songs in our house, que ele nos vê lendo a Bíblia e cantando hinos em casa, that he sees that we follow the statutes, commandments and judgments from God from the Bible in our own lives, que ele nos veja observando os mandamentos, os juízos e os estatutos de Deus em nossa própria vida. we go that extra mile to make sure he asks us, Dad, why you do this? Why you do that? Why don't you work on the Saturday? Que nós andamos uma segunda milha e eles aproximam para nós e pergunte: me explique isso. Por que uma das coisas? Por que você não trabalha no dia de sábado? And then when he sees me doing all those things and he gets interested and he asks, then I can explain to him why I do what I do. E quando ele vê todas essas coisas que eu estou fazendo e ele se tornar interessado e ele perguntar, ele quer saber a razão por que eu ajo desta maneira. And even though I don't know what is it to be in the world, because I was never converted from the world to the church. E eu, na realidade, eu não sei o que é ser o mundão lá fora, porque na realidade eu nasci adventista, não fui convertido do mundo lá fora para dentro da igreja. My dad and my mom made sure I knew what was that, so I would not desire to go to the world. Só o meu pai e a minha mãe, eles tiveram que ter certeza de que eu sabia o que era o mundão lá fora, para que eu não tivesse o desejo de ir lá para fora no mundão. Now it's my turn to do that with my baby. Agora é a minha vez de fazer isso com meu filho. And that is the turn of all those kids that I see here. Those parents have a big responsibility before God. E agora é para de todas as crianças que eu estou vendo aqui, que os pais têm essa grande responsabilidade de fazer isso para os seus filhos. In the Bible, there's a Bible text that says Na Bíblia tem um texto que diz: that when Jesus comes back, quando Jesus voltar, we will come before him saying, nós vamos estar de frente dele dizendo: Lord, here am I and the children thou hast given me. Senhor, aqui eu estou com os filhos que o Senhor me deu. How many would like to do that? To say Quantos de that? vocês gostariam de fazer isso? Levante a sua mão. We have to save our kids. We have to save our children. Nós precisamos salvar as nossas crianças, os nossos filhos. Well, I think we're still halfway. What time is it? What time it is? Now it's 12:30. Okay, so it's time to stop. And God has been faithful. He's been keeping me speaking, so I should not violate the covenant we just did, right? Ok, Deus tem sido fiel comigo, porque ele não estava tossindo, né? Deus tem sido fiel, eu não quero agora violar o contrato que nós fizemos antes, por ser nós fizemos antes. Maybe Talvez, this morning here, nessa manhã, hoje aqui or agora, somebody watching this through Facebook or YouTube or whatever. você que está assistindo aí através do Facebook ou YouTube, qualquer que seja a mídia, Maybe there's a young girl or a young boy, talvez tenha aqui um jovem menino, 15, 16, 13, doesn't matter, 13, 14, 16 anos, não é muito importante, that their parents did not do everything they had to, but at least told them go to church. os pais não fizeram tudo o que deveria fazer com vocês, mas pelo menos disseram: olha, você precisa ir na igreja. You know, this is what the Apostle Paul gives as a counsel. Isso é o que Paulo nos dá como conselho. He talks to Timothy, 2 Timothy. Go with me to 2 Timothy. Ele fala aqui, escreve para Timóteo, Chapter 3. 2 Timóteo capítulo 3. Chapter 3, verse 14. 2 Timothy 3:14. 2 Timóteo capítulo 3 e o verso 14. It says, Paul talking to Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Verse 16. 15, I'm sorry. Ok? Verso 15. And that says, that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verse 16. Verso 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. So God is saying to the young people, from your childhood, you have been listening to the word of God. Deus está dizendo para vocês agora, teenagers jovens, desde a sua infância, desde quando você era nenê, você tem ouvido as palavras de Deus. Either in church or school or wherever, but you have been taught that. Talvez na igreja ou na escola, mas você foi ensinado isso. And all that knowledge, the scriptures are profitable, the Bible says, to make you wise unto salvation. E a Bíblia está dizendo que todo esse ensinamento faz você sábio para a sua salvação. So young people, if your parents did not do with you what some parents did with their children, and they're now pastors and people working in church, do not blame your parents. Se porventura aconteceu isso de você talvez não ser ensinado exatamente como foi escrito aqui, mas alguma coisa foi ensinado, por favor, não coloque o fardo, a responsabilidade toda para cima dos seus pais. Now you're old enough. Agora você sabe o suficiente. Now you can make your own decisions. Você pode fazer a sua própria decisão agora. And at least your parents told you, read the Bible. Pelo menos seus pais já leram a Bíblia para você. Now it's your turn to do that on your own if they did not do it. Agora é a sua vez de você fazer isso por você mesmo, se os seus pais não fizeram para você. You know why? You know why? Sabe de uma coisa? Because Sabe when por quê? Jesus comes back, Porque quando Jesus voltar, and he separates, one group from the other, quando Jesus voltar e ele separar um grupo do outro, you won't be able to say, God, I belong on that side. você não vai ser capaz de dizer, Deus, eu pertenço àquele outro lado ali. I'm on this side because my mom did not tell me to read the Bible. É porque minha mãe não me ensinou a ler a Bíblia. God is not going to take that excuse. Deus não vai pegar essa desculpa sua. Because everyone is accountable before God. Porque todos nós somos responsáveis diante de Deus. And parents, E pais, if it's not my intention this morning se não é a minha intenção nessa manhã, ou não foi a minha intenção nessa manhã, to make you feel guilty, fazer você sentir-se culpado, my intention is to make you feel the responsibility God has given you. a minha finalidade é fazer você sentir a responsabilidade que Deus deu a você. And if you've done that, E se você fez isso, and still one of your children goes out of the church, e às vezes você fez tudo isso e o seu filho ainda sai da igreja, think about Adam and Eve. pense a respeito de Adão e Eva. They were in a perfect world. Eles estavam no mundo perfeito. They had two sons, Eles tinham 2 filhos, Cain and Abel. Caim e Abel. Why did Cain kill Abel? Por que Caim matou Abel? You see, the Bible presents this in such a way that looks like Adam and Eve gave them the same education. Tudo parece para nós, você percebe que Adão e Eva deram a eles a mesma educação. They were well educated. Eles eram bem educados. Because the Bible says when time came, or when it was the time for them to present their sacrifice, A Bíblia diz que quando veio o tempo deles apresentar o sacrifício, we don't see them with Adam and Eve by their side. They came by themselves. Cain with his offering and Abel with his offering. They came by themselves. nós não vemos Adão e Eva do lado deles. Abel veio com a oferta dele e Caim veio com a oferta dele. The thing is that Cain wanted to do his own will and not God's will. O ponto é que Caim quis fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. So if in a perfect world, almost perfect world, because sin was in the world already, Se nós temos aqui no mundo que era quase perfeito, não era perfeito porque o pecado já tinha entrado. one of two sons turned his back on God, Um dos 2 filhos se rebelou contra Deus. even though he had been brought up in God's way. Mesmo ele ter sido criado nos caminhos do Senhor, What could you tell in a world we live today, o que você pode dizer do mundo que nós vivemos hoje? where sin is everywhere you look? Nós vimos isso em todos os locais que nós olhamos. Satan is so clever. Satã é muito sábio. He knows the statutes, commandments, and judgments God wants you to teach your children. Ele sabe dos mandamentos, dos estatutos
e de tudo aquilo que Deus quer que os seus filhos guardem. And He's going to do all His power to make sure your kids go away, go astray. E Ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para que os seus filhos saiam, que os seus filhos se desviem. So not all the time is the parents' fault if one teenager abandons church. Nem sempre é culpa dos pais se um adolescente se desviou dos caminhos de Deus. Is that clear? Isso está claro para você? Is that clear? Isso está claro para você? Yes. Tchau, certo. But Mas, if you have young kids, as I see here today, mas se você tem crianças, parents, it's your duty to teach them the commandments, statutes, and judgments of God to your kids. é a sua responsabilidade ensinar os mandamentos, os estatutos e tudo aquilo que Deus ordenou. If your kids are grown up, Seus filhos já cresceram, pray for them, ore por eles. because God is going to hear those prayers. Deus vai ouvir as suas orações. There's always hope. God is merciful. Tem sempre esperança. Deus é misericordioso. The Bible says that God gives mercy to thousands of generations. A Bíblia fala que Deus, a misericórdia dele vai até 1000 gerações. So if we have been not doing what God wants us to do as parents, there's hope for us. Mesmo que nós não fizemos aquilo que Deus ordenou que nós como pais fizéssemos, ainda existe uma esperança. But if we have not done it, let's start today. If we have not done that, let us start today. Ok, mas se você não tem feito isso, vamos começar isso hoje. I want to make an appeal. Eu quero fazer um apelo para você. Is there any father or mother here this morning Tem algum pai, alguma mãe aqui nessa manhã that wants to come up here and say, God, here am I and my children. I want to keep your statutes. Help me teach my children to do the same. que você gostaria de vir aqui à frente hoje dizendo: Deus, aqui está eu, aqui está meus filhos. Me ajude a ensinar os meus filhos os estatutos e os mandamentos que o Senhor tem ordenado. Even though if the cost of this is waking up at 5 a.m. to teach your kids. Mesmo que você tenha, quem sabe aí, que levantar às 5 da manhã para ensinar os seus filhos. Anybody would like to come here and say that? If you Alguém got- gostaria de vir aqui hoje para dizer isso para nós aqui, dizer isso para Amém. Deus? Amém. 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 Amen. Sim, esse é um apelo para você, pai, mãe, vocês que ainda têm os filhos na responsabilidade de vocês. Amém. A fim de que vocês realmente... So the message did not fall on deaf ears. A mensagem não caiu em ouvidos surdos nessa manhã. That's why God kept me speaking even though I feel like coughing. Por isso que Deus ainda me manteve aqui falando, mesmo que eu tenha as tosse aqui. Because all these families need to prepare themselves and their children to meet their God. Toda essa família precisa, essas famílias precisam preparar os pais e os filhos para encontrar com Deus. The devil is attacking the family. O diabo está atacando as famílias. And when he cannot do it with the parents, Quando ele não pode fazer com os pais, he does it with the kids. ele faz com os filhos, com as crianças. And the kids sometimes are the ones that cause issues with the parents. E às vezes os filhos são aqueles que acabam causando problemas para os pais. But God wants to save you and your children. Mas Deus quer salvar você e os seus filhos. And that's why we're saying this morning, God, I want to assume my responsibility. É por isso que eu quero dizer essa manhã: Deus, eu preciso assumir a minha responsabilidade. I'm going to consecrate my life to you, God, Eu vou me consagrar a minha vida para o Senhor. so that my child sees me consecrated to you. De maneira que os meus filhos me veem uma pessoa consagrada a Ti. And then he will say, I want what my dad has. Até que os filhos falem: eu quero o que os meus pais têm. I want to be a Christian like my mom. Eu quero ser um cristão como a minha mãe. And 15, 20 years from now, 15, 20 anos da agora para those frente. children will be doing the same with their kids. Esses filhos vão estar fazendo o mesmo com os filhos deles. Amen. Amém? Pray, let's pray. Vamos orar. Dear God, we're here this morning and we present ourselves to you. Thank you for bringing us to hear this message. The time we live in is a troublous time. There's so much sin and temptation everywhere. And the devil is warring against families and against the children in the Christian families. So we want to pray, God, that at this time you may take the lives of the parents that stood up and pray for the lives of their kids, that their lives may be consecrated to you from this day on. And those that remain sitting because maybe their kids are grown-ups or whatever reason, I pray for their children as well. And I pray that their lives may be consecrated to you the same.
So that this church, the Brazilian chapel, may be one place of salvation for parents and children alike. And that this will be a church that will be in that glorious day when you come back and we will say, this is our God. He has redeemed us, now He will take us home. So bless each one this morning. Bless the pastor of the church. And thank you because you've been with us this morning. This we ask in Jesus, His holy name. Amen. God bless. Queridos, Deus abençoe vocês. Ele também faz seminário para adolescentes e para pais. Hoje ele só está pregando, mas aqui no futuro nós vamos convidar para estar aqui para fazer seminário para os pais e para os adolescentes. Tá certo? Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus possa acompanhá-los hoje e sempre. Nós vamos estar à porta ali para cumprimentá-los.